Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, hoje é um cenário diferente. Mas vamos lá. Nossa lição de número 3, nossa última lição do trimestre, um tema bem gostoso, ao qual nós falamos nesse trimestre, acerca da carta de Pedro, as cartas, né, do apóstolo Pedro. Mas veja que tudo isso são cartas que nós vemos que são apocalípticas. Por quê? Porque fala acerca dos últimos tempos, fala acerca dos falsos ensinadores, mas Pedro ele estava dizendo sobre isso lá naquela época, ele estava alertando os fiéis, ele estava alertando os crentes já naquela época. Então aqui, na nossa lição de número 13, a vinda do Senhor, a nossa suprema esperança. Muitos não têm esperança na vinda do Senhor, por quê? Porque não querem que Jesus venha arrebatar a sua igreja, porque acham que está tão bom aqui, a nossa vida aqui é tão boa, tão tranquila, tão sossegada. É claro, nem todos estão vivendo essa questão, mas muitos acham que aqui está tão bom e eu tenho tantos projetos que deixa Jesus ficar um pouquinho no céu. Por quê? Porque não querem se arrepender dos seus pecados, porque não amam a Cristo como Salvador, mas sim amam a Cristo como um ser, uma divindade ao qual dá tudo que ele pede, ao qual é como se fosse um gênio da lâmpada. Mas aqueles que querem a Cristo verdadeiramente querem o seu reino, querem a redenção, querem morar com o Senhor. Por isso que nós falamos nas últimas lições acerca dos falsos mestres e dos falsos ensinos, que eles ensinam essas coisas como se aqui fosse o melhor lugar ao qual a pessoa possa habitar. No nosso texto do dia, que está em 2 Pedro 3, versículo 9, diz assim: O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Deus Todo-Poderoso não quer que ninguém se perca, Ele quer que todas as pessoas venham se arrepender dos seus pecados. Mas muitos de nós não queremos fazer isso. As pessoas não querem se arrepender dos seus pecados, por isso que não querem a redenção, por isso que não querem o reino de Deus, como Jesus vier arrebatar a sua igreja. E aqui na nossa síntese, embora os descrentes zombem da promessa da volta de Jesus, os cristãos confiam na sua promessa e aguardam esperançosamente a sua vinda. Então os fiéis, aqueles que realmente amam a Cristo para morar no céu, não com medo de ir para o inferno, querem isso, querem o Cristo, querem a volta, querem o arrebatamento, eles querem a redenção. Nós queremos a redenção, nós queremos o reino. Porque se Jesus voltar hoje para nós, se Jesus vier arrebatar a sua igreja hoje, para nós é maravilhoso. Nós queremos isso, é a nossa esperança, esse é o desejo do nosso coração de estarmos com o nosso Deus. E aqui no nosso texto bíblico que está em 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 1 ao 10, ele estava escrevendo na sua segunda carta, exatamente tratando sobre essas questões. Aqui no versículo 5 diz assim: Eles voluntariamente ignoram isto pela palavra de Deus, que já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Então, eles por voluntariamente, acabam ignorando acerca da nossa fé, acerca da fé mesmo que é nossa. Qual que é a nossa fé? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa fé, o desejo de amar a Cristo. O desejo de amar a Cristo não, nós amamos a Cristo. O desejo de ir morar com Cristo, o desejo de estar com Cristo. Mas as pessoas, de uma ação voluntária, acabam ignorando tudo aquilo que aqui, que o apóstolo Pedro estava escrevendo sobre acerca o quê? Até mesmo do arrependimento, como foi o nosso texto áureo, até mesmo do arrependimento, como foi acerca que aquilo que realmente exemplifica aquilo que Jesus, não é um exemplo, mas aquilo que conclui aquilo que Jesus está falando. Olha, muitos não querem, em outras palavras, o apóstolo Pedro, olha, muitos não querem se arrepender, mas o arrependimento é necessário. Por isso que as pessoas não querem Jesus, porque não querem se arrepender dos seus pecados, não querem se arrepender das suas falhas, das suas iniquidades. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então muitos acham, já se passou tanto tempo, mas para Deus, meus irmãos, 5000 anos foi ontem, porque Deus não está preso ao tempo. Não existe tempo para Deus. Para nós, seres humanos, existe tempo. Deus está na eternidade. Na eternidade não existe um dia, 2 dias, 3 dias, 1000 anos. Deus, o apóstolo Pedro, Deus usando o apóstolo Pedro, o Espírito Santo, inspirando o apóstolo Pedro para dizer para nós o quê?
para nós de uma linguagem a qual nós venhamos entender, porque em Deus não existe tempo. Não existe, como nós já falamos, um dia, 2 dias, 2 anos, 3 anos, 5.000 anos. Para Deus não existe isso. Para o homem existe tempo, mas para Deus, Deus está fora do tempo. A nossa introdução. Estamos chegando ao final da segunda carta de Pedro e também do nosso trimestre. Antes de concluir a epístola, o apóstolo desperta o ânimo dos seus leitores, fazendo-os lembrar da gloriosa volta de Jesus. Irmãos, é muito interessante isso, porque muitos hoje já têm desanimado acerca do quê? Acerca da volta de Cristo, acerca do arrebatamento da igreja, acerca da essência da nossa fé. Por quê? Nós vemos aqui, passamos dificuldades, aí a gente vem, Deus vem, dá uma benção, e aí a gente anima de novo e vai, e aí de repente acontecem os problemas de novo, as dificuldades, nós pregamos a palavra, sofremos perseguições, porque o crente verdadeiro, fiel, aquele que guarda os mandamentos, aquele que faz aquilo que tem que fazer, é perseguido, tanto da parte ideológica como na parte comportamental. Então veja que de várias formas acaba sendo perseguido, mas aqueles que são fiéis a Deus sempre desejam a volta de Jesus, esperam ansiosamente que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Aqueles que zombam da vinda de Cristo, os escarnecedores dos últimos dias. Então hoje muitas pessoas acham, principalmente esses intelectuais de quinta categoria aí, esses jovens que não conhecem, que nunca leram a Bíblia, que foram na escola dominical algumas vezes, e aí começa na faculdade, aí começa a ver alguns filósofos, alguns livros interessantes, que parece que dá uma intelectualidade. O que acontece? Começa a zombar de que, eu estou citando um exemplo, cara, existe vários, mas que é esperando Jesus, esperando, mas isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. É que nem nos dias de Noé, nunca nem havia chovido, quanto mais uma tempestade que inundaria todo mundo. Mas aqui, às vezes que as pessoas escarnecem, pessoas até mesmo no meio evangélico, irmãos, no meio evangélico mesmo, não precisa citar um mundano, um ímpio, uma pessoa que se diz evangélica, que se diz cristã, dependendo da linha teológica que ela aderiu, ela vai zombar acerca do arrebatamento secreto, acerca da vinda de Jesus. Claro, não na sua totalidade, mas vai zombar. E aqueles que são infiéis vão zombar, que é isso é coisa para bobo, isso é coisa para lunático. Parte 2, o raciocínio herético. A indignação de Pedro era porque os hereges estavam zombando da doutrina da volta de Jesus, brincando com a esperança futura dos crentes. Então hoje os heréticos, eles brincam, eles zombam, eles falam mal, eles até falam que isso não existe, que não tem nada a ver, que a Bíblia está equivocada, que, meus irmãos, eu estava até assistindo pastores renomados dizendo que o chip não é a marca da besta. Irmãos, a última tecnologia que vai existir nesse mundo, tudo ao que parece, é um chip sendo implantado ou na testa do homem ou na mão. O apóstolo João, ele teve essa revelação na ilha de Patmos e ele escreveu isso há 2000 anos atrás, falando acerca que não ia comprar e nem vender. Moeda, não existia moeda totalmente, moeda corrente, como nós temos hoje, não existia naquela época. Existiam algumas moedas cunhadas por Roma, que começaram a fazer negócios. Cunhadas que eu digo com o brasão de Roma, que o Roma, que era o império dominante naquela época, que era algo que colocava em prática para ter um certo valor, que existiam valores. Claro, existia prata, existia o ouro, mas existia muita troca. E quando ele fala que existiria uma marca na testa ou na mão do homem, irmãos, para comprar e vender, naquela época, há 2000 anos atrás, e hoje nós estamos vendo exatamente isso, e tem muitos pastores renomados de nome dizendo que não tem nada a ver, que essa marca, esse chip não tem nada a ver, que esse 66 não tem nada a ver, isso é apenas um número simbólico que não tem, que... Irmãos, se você não vai poder comprar e vender se não tiver o chip na sua mão, o que é isso então? Então veja que isso daí é um raciocínio herético, um raciocínio que foge totalmente daquilo que sempre foi pregado na igreja. Eu, há 20 anos, há mais de 20 anos que eu sou crente, que eu congrego, eu escuto sobre isso. E agora que está acontecendo no mundo, diz que não tem nada a ver. Complicado. E o apóstolo Pedro, ele estava lutando contra esses hereges, contra esses falsos ensinadores. Na parte 3 aqui, o argumento falacioso.
Como é de costume, os falsos mestres apelavam a um argumento falacioso, algo que tem a aparência de verdade, mas no fundo é uma enorme mentira. Eles diziam que, desde a antiguidade, a criação de Deus permanecia inalterada, dando a entender que dentro da ordem natural do mundo não havia espaço para acontecimentos extraordinários e miraculosos, muito menos a segunda vinda de Cristo em glória. Então, muitos estão dizendo muitas coisas hoje, falacioso, falam o que querem, falam que acham que é a sua verdade, e outra até pegam textos da Bíblia para poder provar isso. Mas o crente fiel, ele tem que ter uma coisa na sua mente, que aquilo que Jesus falou e acabou, pronto, ponto. Se muitos não acreditam, como que diz a linguagem popular, cada um com seus problemas. Eu vou crer em Cristo voltando para arrebatar a sua igreja. Então, fala assim, mas isso nunca aconteceu, mas nunca aconteceu isso, aquilo, mas nunca houve um evento como esse. Claro, nunca houve. Assim como nós citamos Noé, que vai falar na lição. Assim como Noé, nunca houve chuva. Nunca houve um evento como houve quando Noé entrou dentro da arca. E não pense que todos os animais que existiam naquela época, no mundo, Noé não precisou buscar nenhum. Todos eles vieram até a arca porque Deus os trouxe. Então, um evento como esse, não ser um evento extraordinário, olha, temos que pensar. Parte 2, tópico 2, a certeza da vinda de Jesus, ignorância deliberada. Então muitos hoje estão ignorantes, não ignorantes de uma forma que estão sendo enganados, porque muitos sabem da verdade, estão sendo ignorantes de forma voluntária, porque querem ser ignorantes para continuar suas concupiscências, querem ser ignorantes para continuar pecando contra Deus, querem ser ignorantes para não se arrepender, como o apóstolo Pedro escreveu na passagem bíblica. Então veja, eles querem ser ignorantes e uma ignorância deliberada, uma ignorância sem limites. Aqui na parte 2, Criador e Juiz. Para comprovar a veracidade da promessa divina, Pedro apresenta dois argumentos bíblicos, históricos e irrefutáveis, os quais são ignorados por aqueles que zombam da fé cristã. Irmão, o que eles estão zombando? Deus é o Criador e Deus é o Juiz. Hoje, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que dá tempo para nós se arrepender. Jesus hoje é um Jesus bondoso, que quer nos acolher, que quer nos trazer para perto, que quer fazer com que a gente venha ter na nossa mente o entendimento para se arrepender. Mas amanhã, quando chegar no dia do juízo final, não vai ter Jesus amoroso, não vai ter Espírito Santo Consolador, não vai ter nada disso. O que vai ter é o juízo. O que vai ter é o decreto. Mas por que eu fui? Aí a pessoa, porque o condenado, ele vai para o julgamento para saber por que ele vai ser condenado. Então haverá um julgamento para saber por que a pessoa está sendo julgada. As pessoas estão esperando o seu julgamento no inferno para saber o porquê que vão ser julgadas. Por que foram para o inferno? E assim, muitos vão saber naquele grande dia. Que Deus nos guarde e nos ajude a permanecermos fiéis. A promessa não retarda. Até mesmo alguns crentes indagam o motivo da demora do retorno do Rei Jesus. Então a promessa de Deus, não importa, irmão, se a gente acha que demora, se a gente acha que tem que ser amanhã, se nós achamos que tem que ser depois. Não importa o que a gente acha. O nosso achismo não importa para Deus. O que importa é que a sua palavra vai ser cumprida no seu tempo. Porque aquele que deu a palavra, ele não falou para nós quando vai se cumprir. Então, por isso que nós temos que vigiar, como foi até a lição dos adultos. Porque nós temos que tomar cuidado. Então, se Deus não avisou nada, o que nós temos que fazer? Esperar com total responsabilidade, porque a promessa de Deus não retarda. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele falou que Jesus vai arrebatar a sua igreja nos ares, vai acontecer. Se Ele disse que vai acontecer a tribulação nessa terra, vai acontecer. Então não é a nossa opinião que vale. Minha opinião, eu acho que não vai. Não é o nosso achismo nem a nossa opinião. O que vale é aquilo que Deus já determinou. Parte 3. Preparando-se para a vinda do Senhor. Alerta. Então nós temos que estar alerta. Temos que estar alerta como? Olha o que está acontecendo no mundo. Olha as coisas que estão acontecendo. Olha como está se desenhando algumas coisas para vir os últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias.
Ah, mas os últimos dias pode ser daqui, nós estamos nos últimos dias, mas essa promessa pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos, pode demorar 20 anos. Não sei quando Deus determinou para que isso venha a ser concluído. Uma coisa eu particularmente tenho certeza. Nós estamos nos últimos dias. Porque 2000 anos atrás, os apóstolos já falavam que eles estavam nos últimos dias. Então, se eles falavam naquela época, então nós estamos muito mais perto dos últimos dias do que eles. Claro, é evidente dizer isso. Mas o que nós estamos vendo? O alerta. Olha como as coisas estão se inovando, se renovando nesses dias ao qual nós estamos vivendo. Como o homem está se degradando nesses dias. Nunca houve tanta tecnologia, nunca houve tanta inovação em tão pouco tempo. O homem, para fazer qualquer coisa, demorava 500 anos, demorava 200 anos. Hoje, 1 ou 2 anos, 1 ano, daqui o ano que vem já sai tecnologia muito mais superior àquela que eles já fizeram no ano anterior. Então veja como as coisas estão se multiplicando. Como diz Daniel, a ciência se multiplicará. Conduta. Aguardar a volta de Cristo não é uma atitude de mera passividade. É claro, meus irmãos, a gente não pode ser passivo. Jesus vai voltar mesmo, então não vou estudar, não vou trabalhar, não quero saber de nada, vou ficar dentro do meu quarto orando. Claro, não é isso. Não é isso que Jesus está falando. Nós temos que ter a nossa vida normal. Temos que trabalhar, temos que estudar, claro, projetos, estudar, fazer tá fazendo faculdade, um mestrado, um doutorado. Irmãos, as pessoas têm que ter projeto, porém, nunca esquecendo da volta de Jesus, nunca esquecendo da redenção. A nossa responsabilidade não é apenas guardar a volta de Jesus na nossa mente, mas sim na nossa conduta, como eu até ia falar no tópico, na parte anterior. A nossa conduta, porque nós falamos mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Então veja que de uma forma extraordinária nós podemos falar acerca disso, nós podemos viver. De que forma? Temos projetos, mas eu vivo uma vida santa diante de Deus, procurando melhorar cada dia mais para agradar ao meu Deus. Pedro conclui na segunda carta, admoestando os crentes a se precaverem contra o engano dos homens abomináveis. Para tanto diz, para crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes são os conselhos que sintetizam as duas cartas dos apóstolos, né? Aqui está errado, dos apóstolos. Do apóstolo. Para estarmos firmes na verdade, é preciso crescer na graça e no conhecimento. Isto é, precisamos nos desenvolver espiritual e intelectualmente, mas, sobretudo, é preciso que seja dada glória e honra ao Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Você ainda que não está no nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.